Agora sim. Fernandão, porque senão você vai ficar de gracinha. Aqui não tem conversa, parceiro. Que situação. Pedrinho, eu não sei se eu boto isso aí, ou se eu boto o Chaves, porque ao mesmo tempo que tem uma tensão, tem uma tristeza. Pelo final da história tá sendo assim. A palavra acho que é decepção. É, porque assim, faltam 5 jogos, né? Que ele seria titular ali, naturalmente. Agora ele termina a passagem dele vitoriosa, inclusive dito pelos nossos turistas ali no Museu do Flamengo, afastado, brother. Boa tarde. GV, boa tarde mais uma vez para a galera de casa, por querido Rafa que está aqui com a gente. Os números não mentem, GV. Tudo que a galera falou aí é verdade. O Gabriel foi importantíssimo dentro desses 5 anos. Claro que como um ser humano, com momentos maravilhosos, com momentos ruins, só que nos últimos 2 anos a gente viu um Gabriel que teve dificuldades físicas e técnicas dentro do campo, 2023 e esse quase 2024 inteiro, problemas extracampo com relação a uma conduta meio que contraditória com relação à camisa do Corinthians, com relação ao problema com o doping, no qual ele ficou afastado durante muito tempo, o que ajudou a culminar em toda essa dificuldade física que ele teve depois que retornou. Só que tudo que ele fez dentro do campo não apaga as decisões que ele toma fora, e a última decisão que ele tomou com relação a responder logo após o título que estava saindo, que não ficaria no Flamengo, isso tudo veio a somar contra o próprio Gabigol. E quando a gente fala de ídolo, a gente já viu tantos aqui e ouviu o Leovegildo falar uma coisa muito, muito incrível, que eu falei aqui ontem, não dizendo que uma coisa tem relação com a outra, mas que ninguém é maior que a instituição. Ah, mas tem gente que se acha, Fernandão. Isso não aí. darei nome aos bois, vocês interpretem e ponham no chat. Isso mas aí. tem gente que se acha, Então, irmão. isso é individual e é uma pena. É uma pena porque Eu tô errado. ninguém é maior que a instituição. Eu tô errado? Tem gente que se Não. acha. E ao longo da história do Flamengo, não estou falando desse elenco É só, isso não. mesmo, claro. Só que a instituição perpetua, ela fica. E o jogador passa. Os números ficam, a importância fica, mas a instituição fica. E o Flamengo é maior do que qualquer jogador que por ali passou, até do que o maior de todos. Porque o maior de todos se coloca nessa situação, que a gente está falando do Zico aqui, que é o maior de todos da história do Flamengo e do futebol mundial. E ele nunca se colocou acima da instituição. Então, o Gabriel termina a sua passagem pelo Flamengo de forma melancólica, vitoriosíssima, como poucos tiveram na história, mas muito melancólica e podia ter sido muito melhor. E você quer agora, Joãozinho? Quer botar eles pra levantarem agora, lá ele? Então faz o seguinte, bota aquela, Pedrinho! O nosso quadro, que agora a gente tá com quadros interativos aqui, né? Põe na tela pra mim, Fernandão e Rafa Melo, por gentileza, um de cada vez e nada de filha indiana. Fernandão, você que já é da casa, Gabi está certo ou Gabi está errado, fique à frente do Gabi que você acha que está certo ou errado e dê a sua justificativa. Esse é o nosso quadro Certo ou Errado? GT agora. Por gentileza. O senhor é muito bem pago para isso, inclusive. Não. E vai desfilando com esse casaco do menudo aí. É bem legal, inclusive. Gostou? Gostei. Muito obrigado. Pode parecer contraditório, mas acho que ele está certo. Dentro do que ele acredita, dentro do que ele mostrou, dentro de todas as... Nessa situação, você acha que ele está certo? Não, na situação que ele fez do jogo, eu preciso saber o contexto. O que aconteceu com relação ao último jogo, ele está totalmente errado, na minha opinião. Mas com relação ao Gabriel, que a gente conhece desde quando chegou no Flamengo, ele só seguiu uma coerência do que ele fez. Do egocentrismo dele. Ele tá falando que eu tô no muro. Você ouviu? Pô! Você ouviu daqui? Você ouviu Não, daí? cara. Que o meu ponto fica no máximo. Eu preciso do contexto, pô. Eu preciso me colocar no lugar do cara sendo ele. Eu não posso me colocar no lugar do Tá, cara então vamos no fazer meu o seguinte, lugar. vou reformular para ajudar o Fernandão. Pô, Se tudo isso que tá explodindo nas últimas horas, de chamar o Felipe Luiz, você se acha o Guardiola, Acabou, não precisa nem não terminar. vou jogar gelo nesse M, não teve isso? Rafa vai trazer não pra precisa nem terminar. Ele está totalmente errado. Rafa Melo, fala no microfone nesse contexto só pra galera de casa entender. É esse contexto. Depois de todas as tretas. Depois de todas essas tretas, briga com o Tite, briga não, né? Aí cada um tem sua razão. Rafa Melo, desfile o seu belo corpinho pra quem você acha se tá certo ou errado. Pode ficar do lado caso você ache que esteja errado, pra não fazer filha indiana, que vai aqui, né? Apesar que tá chovendo hoje, então... Aqui, ó. O que é isso? Ah, tá, a pose... É que eu não tô vendo. Boa.
Boa. Explique-se, Rafa Melo, diante dessa treta de agora, se tudo isso, não vou jogar gelo que se F nesse M, chamar ele de Guardiola, e na hora que ele avisou que o BH ia entrar no jogo, ele sai esbravejando e sai do ambiente, o que, se aconteceu, pra mim é uma baita falta de respeito com o Bruno Henrique também. Primeiro, concordar aqui com o Fernandão sobre o fato de que nada vai apagar a história do Gabriel, do Gabigol. Grande jogador, grande jogador, ídolo dessa geração. Agora, dizer que nenhum jogador está acima da instituição, né? E algumas atitudes que ele tomou foram atitudes premeditadas. E eu vou lembrar o torcedor, há 2 semanas antes da decisão da Copa do Brasil, ele vinha publicando nas redes sobre um documentário do Michael Jordan, The Last Dance, A Última Dança. E aí, muita gente imaginou que seria a última decisão dele com a camisa do Flamengo, e foi. E eu achei ali que aquela entrevista pós-jogo, a galera comemorando o título, foi totalmente fora de timing. Ele poderia fazer no dia seguinte. Na minha visão, ele queria se colocar no mesmo patamar que a comemoração de uma conquista, um pentacampeonato da Copa do Brasil, fora o que aconteceu nos bastidores, né? A informação que eu tive, eu conversei com 3 pessoas dentro do departamento de futebol que estiveram no vestiário e vários colegas da imprensa que noticiaram tudo o que aconteceu lá em Belo Horizonte. É verdade, ele desrespeitou o Filipe Luiz. Mas na frente do Filipe? Na frente do Filipe e dos líderes do elenco, que ficaram também irritados com a postura do Gabriel. E aí, quando o Filipe disse para ele que iria substituir, iria colocar o Bruno Henrique, ele não gostou, xingou, falou, pô, tá pensando que é o Guardiola? E foi para uma outra sala. Só para eu entender essa história, essa timeline aí. Ele já tinha falado alguma coisa pro Filipe antes do Filipe falar que ele ia sair para o Bruno Henrique entrar? Não, o Filipe conversou com ele no intervalo, tem aquela nova preleção ali para ajustar o time, voltar pro segundo tempo, conquistar o título. Ele falou, Gabi, vou te tirar e vou botar o Bruno. Aí ali ele explodiu, ele achou um absurdo ele ser sacado no segundo tempo, sendo que ele vinha mal. E aí ele não cumprimentou o Bruno. Qual seria a postura dele, a postura de ídolo? Bruno, boa sorte, vai lá, resolve, é pelo conjunto, é pelo título. E aí ele explodiu com o Filipe, desrespeitou o Filipe. E teve outras coisas, né? O balde de gelo, o banho de gelo, que é tradicional numa conquista. Os jogadores chamaram ele falou, vou dar banho de gelo, o cara mandou um palavrão. E aí teve a questão aí da festa do título, ele foi para levantar a taça, deu essa declaração, muitos portais cravaram que ele estaria indo para o Cruzeiro. Ele detonou a diretoria, falou mal do antigo treinador, enfim. E aí voltaram para o Rio. E aí teve a comemoração, a festa que já estava marcada no Itaiangá, com todo o elenco, todos os funcionários, dirigentes. Todo mundo foi? Todo mundo. Só que os jogadores, eles têm um grupo no WhatsApp. E aí ele mandou uma mensagem com visualização única para os jogadores, dizendo o seguinte, a festa vai ser lá em casa, com os meus parceiros. E aí eu estou convidando todo mundo, só que nenhum atleta foi. Então, acarretou tudo isso. Foram as atitudes do Gabriel que levaram ao afastamento desse jogo contra o Atlético Mineiro. Só que eu tive a informação que não seria nenhuma surpresa se ele não vestir mais a camisa do Flamengo. Muito bem. Rafa Melo e Fernandão, o sândalo que perfume e o machado que fere. Vai pra lá, vai pra lá. Bom, depois dessa explicação do Rafa, dessa explanação, até tendo contato com gente. Só uma outra situação, como eu falei que o Gabriel faz algumas coisas premeditadas, como essa aí do The Last Dance, da Última Dança, teve uma foto que ele tirou abraçado com o Filipe Luiz no campo, porque as TVs começaram a filmar, os fotógrafos, e aí ele tirou. Para mim também foi uma ação premeditada dele. E hoje, jogo no Maracanã, não sei se o Filipe vai ficar em cima do muro, mas ele, só ele, mais ninguém pode dizer o real que aconteceu ali mesmo. Eu acho muito difícil ele ir para leste subir rampa com a galera. Ontem a gente recebeu o Dan Lessa, grande influencer, que faz um trabalho incrível lá, faz também com o nosso Diogo Defante, lá no Mundo GV. E a gente conversava sobre isso porque começou a explodir, essa é a foto, durante o nosso papo lá à noite. E a gente estava usando exemplo, Nando. Por exemplo, Felipe e o Gabigol não são amigos desse ano, Felipe Luiz. São de vários anos atrás, ganharam o título juntos, são amigos. Não sei se as famílias se frequentam, né? Porque o casado está solteiro, às vezes não tem muito
Mas você tem um limite quando o cara é teu amigo. Por exemplo, a gente é amigo. Se você fosse meu treinador ou qualquer outra situação, eu jamais ia te expor na frente dos outros dessa forma. Porque existe uma coisa que transcende isso, que é uma amizade, sabe? Então, achei que se tudo isso viesse confirmar, e eu falei com uma pessoa que me confirmou não, que me deu o relato exatamente que o do Rafa Melo me deu, e o que eu falei foi jogador, não foi de comissão técnica. Foi uma versão, e aí tem que escutar o outro lado, tanto é que eu nem falo sobre isso, você pode entrar no meu Instagram. Estou fazendo aqui o nosso papel de comunicação, de trazer e de debater. E as duas pessoas da comissão técnica que você falou têm exatamente a mesma versão. Então... E a nota do Flamengo, GV, fala muito de harmonia, de preservar o ambiente e o trabalho do Felipe Luiz, porque não é porque o Gabigol não vai mais jogar no Flamengo que parou o ano. Não, o Flamengo está no Brasileiro. De certa forma, dá uma inocentada no Tite também. Eu não estou falando de escalação, trabalho, campo e bola. Mas desse ruído aí interno, porque, né? Enfim, deixa eu só ler a nota. Lê. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã, no caso hoje, contra o Galo Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice de futebol Braz, pelos representantes do jogador, que já foram inclusive comunicados desde ontem, no caso anteontem, sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e serão aguardados no Rio. A decisão, aí o que o Rafa falou, visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao Filipinho, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Brasileirão, onde, gente, é muito difícil, mas matematicamente o Flamengo ainda tem chance.